Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Só uma oração. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pois é o Senhor que nos reúne aqui, diante da sua mesa, para testemunhar do nome do Senhor mesmo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa obra perfeita lá na cruz, Senhor. Por cada um de nós, Senhor, que não merecia, mas o Senhor foi até a cruz e morreu por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, igreja, dentro da palavra, eu vejo a vida como uma maratona. Numa maratona, seja um jovem para prestar um vestibular, para concluir um curso numa faculdade, a vida é uma maratona. Você vê um maratonista de 42 quilômetros, é uma preparação que desgasta o corpo, desgasta a mente. E não é diferente do nosso Senhor Jesus. Para nós chegar no fim da carreira, a vida nossa também é uma maratona. Aí devemos também nos preparar dia após dia. A vida não é fácil e o inimigo quer nos desviar do nosso caminho. Tem atletas que chegam no final de uma maratona até se desmaiam. Outros chegam se contorcendo e outros até infartam. Não é fácil você chegar ao final de uma maratona. E quando nosso Senhor Jesus mostra para a cruz, para nós olharmos para a cruz e ver como também uma maratona, para que não desviarmos o caminho e lutarmos e perseverarmos, porque Ele vem nos buscar. Eu gostaria de só ler uns textos aqui com os irmãos. Como Paulo, em Filipenses 3,14. Qual que é o alvo de Paulo? Às vezes um maratonista e quer ganhar o prêmio. E o prêmio do maratonista seja um carro, seja um valor alto em dinheiro. Aqui em Filipenses 3,14, o alvo de Paulo não era um prêmio em dinheiro, não era um prêmio em carro, mas era a soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. Que esse seja o nosso alvo, a soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. E em 1 Pedro 2,9, que antes o Senhor sempre falou conosco e até agora Ele tem falado com nossos corações. O Senhor é bom, ainda que não merecemos, o Senhor é bom conosco o tempo todo. Antes nem éramos povo, antes nem tinha alcançado a misericórdia. Um minutinho, irmãos. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedades exclusivas de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. O Senhor é maravilhoso conosco, irmãos. O Senhor nos comprou por um preço muito alto, um preço de sangue. Então, que possamos ter essa reflexão, não só hoje, enquanto ouvimos a palavra, mas durante a semana, dia após dia, que a vida é uma batalha, é uma maratona. Então, você tem que se preparar. O maratonista, se não preparar, ele não aguenta chegar no final da batalha, do final da maratona. E nós somos os mesmos. Se nós não nos prepararmos dia após dia, não vamos conseguir chegar até o fim. O Senhor tem algo
precioso para cada um de nós, que é a coroa, mas que possamos preparar diariamente. E a preparação nossa é a palavra, meditar, ler. Eu aqui, de mim mesmo, nunca estaria aqui. Eu sou meio envergonhado para falar. Então, quando estudava, nossa, tinha uma vergonha para falar. Mas não é de mim, é o Senhor me incomodou de falar algumas palavras. Eu sou grato ao Senhor pela minha vida, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, e que possamos preparar diariamente. Às vezes, quem não é cristão e um dia creu no Senhor, é muita bagagem ruim, que às vezes a gente quer esquecer, mas não tem como. E a palavra do Senhor é também para a gente ver de onde a gente saiu, de onde a gente era, que não éramos povo, e também agora o Senhor nos resplandeceu a luz, abriu nossos olhos e nos fez alcançar a misericórdia. Não tínhamos alcançado, e o Senhor que proporcionou isso, alcançar a misericórdia dEle. E quando eu vejo lá em João 12, 24, quando os gregos, acho que todo mundo ficaram maravilhados naquela época, com os milagres de Jesus. Quem não ficaria? João 12, 14, quando os gregos chegam para falar com Jesus, chegam até Filipe, e depois chega André, querendo falar com Jesus, eu penso que eles chegaram ali, achando que Jesus morava num lugar mais maravilhoso, que Jesus era uma pessoa totalmente diferente, mas quando eles chegam ali que encontra Jesus, uma pessoa tão simples, de palavras tão simples, então às vezes eu fico maravilhado com essas palavras de Jesus. Jesus é o nosso bom pastor, e Ele que conduz cada um de nós. Quando eles chegam a Filipe foi dizer ao André, e André e Filipe, e comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele produz muito fruto. Irmãos, o Senhor, isso aqui é o trigo, irmãos. Quando Jesus em 12, 24 aqui, ele fala que se o grão de trigo caído na terra ele não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele dá muito fruto. Jesus morreu na cruz ali por cada um de nós, mas ele deixou o fruto dele somos nós aqui, somos as igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Olha como Jesus é maravilhoso, uma simples. Quando Jesus fala isso para aqueles gregos, eu acho que eles não entenderam, porque a obra do Senhor é muito simples e muito grandiosa. Uma pessoa que morre por pecadores, às vezes estudiosos não entendem isso, médicos querendo ser Deus. Como pode, gente, um ser humano querendo ser Deus, achar que uma obra dessa aqui é algo imaginário? Essa é uma obra aqui, irmãos, é uma obra perfeita, é uma obra que qualquer estudioso que for procurar vai ser convencido por ela, que é um fato, é histórico. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele fala que se ele cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele dá muitos frutos. Esse trigo aqui é o nosso Senhor Jesus, e é convidado aqui todo aquele que crê, todos aqueles que creram no nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, Ele é muito simples, as palavras dele são muito simples, e o Senhor, Ele convida cada um para olhar de onde eu era, de mim mesmo. Nunca falava uma palavra aqui, de onde eu era, minha bagagem, irmãos. Às vezes sou esmurrado dia após dia, pelo que eu era, pelo meu testemunho, no meu emprego, sou esmurrado. Nós somos esmurrados em situações,
Quando o mundo nos relata que somos loucos pela obra perfeita do nosso Senhor Jesus, que nos amou, entregou por cada um de nós, e às vezes não nos compreendemos isso. Daniel 3, o livro de Daniel 3, você vê 3 jovens cheios de vida, irmãos, entregaram suas vidas para o nosso Senhor Jesus, quando aquele rei lá colocou aquela estátua que todos tinham que adorar, ajoelhar, prostrar diante dele, aqueles 3 jovens, cheios de vida pela frente, mas não, eles não se prostraram diante da estátua de ouro. Irmãos, o Senhor tem nos convidado para essa obra perfeita, e vê o exemplo daqueles 3 jovens, vê o exemplo. Será que não estamos como Judas, Senhor? Será que não estamos como Judas vendendo nosso Senhor por 30 moedas de pratas, em situações que nós falamos que não tem nada a ver? E nós abrimos um Facebook com um filho nosso menor de idade e nós falamos que não tem nada a ver, e que coisas acontecem, nós falamos que não tem nada a ver, que o mundo chega e fala para nós alguma coisa, aí nós chega e falávamos, não tem nada a ver não, a palavra não proíbe isso. Mas, irmão, essa mesa aqui, ela nos manda nos refletir diante do Senhor. Qual que é a nossa conduta? Qual que é a nossa caminhada, nossa maratona? Qual está sendo o final da nossa maratona? Qual é o nosso alvo? Será que é a cruz, irmãos? Ou será que é o mundo? Será que não estamos deixando ser ganhados pelo mundo em pequenos detalhes de não tem nada a ver? Então, irmãos, o Senhor que nos convida a participar desse pão. Eu gostaria de ler Mateus 26, 26, quando o nosso Senhor Jesus, ele ceia com os discípulos pela última vez, que é muito triste para aqueles discípulos naquele dia. Imagina, irmão, nosso Senhor Jesus com os discípulos ali falando que era a última ceia. Irmãos, essa ceia aqui, ela faz-nos um convite para nós refletir mesmo nossa vida diante do Senhor. Como está sendo a nossa caminhada? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pedaço de pão, e abençoando, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam, comam deste, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Só mais uma oração, irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, pois essa obra aqui é do Senhor. Essa obra aqui, Senhor, desse pão, desse vinho, é para testemunhar realmente do nome do Senhor. Que possamos, ó Pai, nos examinar, cada um de nós, e beber e comer desse pão, Senhor. Que esse pão e essa mesa, Pai, esse cálice é representação da vida do Senhor em cada um de nós, Senhor. Que possamos ter os olhos abertos por Ti, Senhor, entendimento, o coração agradecido, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.